Olá, eu sou Fernanda Maranhão, médica, especialista em ginecologia e obstetrícia e conteudista no curso autoinstitucional Assistência ao Pré-Natal na Assistência Primária à Saúde. Vamos começar a nossa apresentação. Eu sou uma mulher branca de 40 anos, com um cabelo de cor castanha clara, corte mediano. Estou vestindo uma camisa azul de manga comprida. O nosso slide inicial é a apresentação do nome do nosso curso. No centro do slide, a gente lê o título. À direita do slide, o logotipo do curso, com uma pessoa gestante segurando com as duas mãos na sua barriga. À esquerda do nosso slide, temos a descrição, que estamos no módulo 3, que se trata das intercorrências na gestação. O fundo do nosso slide é um cor-de-rosa claro. Abaixo, temos todos os símbolos das entidades participantes da configuração do nosso curso. Vamos ao próximo slide. Nesse slide, eu me apresento o meu currículo. Então, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco, fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, IMIP, onde eu também fiz a residência médica em medicina fetal e fiz pós-graduação também em medicina fetal pelo CETROS, São Paulo. Possuo o título de ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO, Associação Médica Brasileira, título de especialista em medicina fetal, também pela FEBRASGO e Associação Médica Brasileira, e título de ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e AMB. Tenho mestrado em saúde integral também pelo IMIP. Já fui professora substituta das disciplinas de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade de Pernambuco. Atualmente sou membro integrante da diretoria da SOGOP, Sociedade Pernambucana de Ginecologia e Obstetrícia. O nosso slide, à direita, tem a descrição do meu currículo e à esquerda tem uma foto minha. No próximo slide, nós começamos a introdução ao nosso curso. Então, temos os nossos objetivos, que estão descritos à esquerda. Aprender sobre as seguintes intercorrências na gestação: anemia na gestação, hipotiroidismo, síndromes hemorrágicas, síndromes hipertensivas, situações de abortamento, diabetes gestacional, alteração do crescimento fetal, alteração do líquido amniótico, parto prematuro e urgências e emergências em obstetrícia. À direita do nosso slide, contemos um gráfico de centro cor-de-rosa, onde se lê intercorrências na gestação, e dele partem 10 itens também cor-de-rosa, com o nome de cada uma das intercorrências do qual o nosso módulo fala. O próximo slide marca, nesse círculo, nesse gráfico, quais as intercorrências que nós vamos abordar nesta aula. Vamos falar do parto prematuro, do crescimento fetal e das síndromes hipertensivas na gestação. No nosso próximo slide, nós introduzimos a fisiopatologia, o que nos leva a ter uma conexão entre todas essas síndromes. Então, à esquerda se lê o nome de um artigo que foi publicado e fala sobre a placentação. Abaixo dele tem um QR Code que pode ser acessado para que se leia diretamente o artigo. E à direita a gente fala de qual é justamente a explicação para essas síndromes que hoje são reunidas e reconhecidas como grandes síndromes obstétricas, as hipertensões, partos prematuros e outras complicações. Nós sabemos que existem alterações fisiológicas da gravidez, pelas quais toda pessoa gestante irá passar para que a gestação se torne viável. E essas transformações estão diretamente ligadas ao que é conhecido como placentação profunda. A placenta começa a se formar em torno de 8 semanas de gestação e o seu trofoblasto começa a invadir a decídua uterina para alcançar o miométrio e poder fazer uma fístula em que a troca de sangue da pessoa gestante para o feto. A placenta faz essa ponte entre esses dois elementos da gravidez. As grandes síndromes obstétricas, elas vêm justamente de uma falha na placentação
no inglês conhecido como deep placentation, na tradução para o português, placentação profunda, em que essa placenta muitas vezes só consegue invadir até a decídua ou parte do miométrio uterino da pessoa gestante, sem conseguir alcançar o miométrio profundo, onde estão, de fato, as artérias uterinas, e não consegue modificar o lumen dessas artérias de forma a fazer uma adequada troca da pessoa gestante para o bebê. No nosso próximo slide, se vê uma figura central em que tudo que foi explicado no slide anterior está colocado em imagem. À esquerda, uma imagem dos vasos da circulação uterina, onde se vê a artéria uterina, que recebe sangue das artérias arqueadas, que recebe sangue das artérias radiais, que recebe das artérias basais e recebe das espiraladas, que são as arteríolas que se encontram na decídua do endométrio. Então, no centro tem uma imagem mostrando qual a modificação histopatológica que acontece com essa decídua, numa boa implantação, e na parte de baixo da imagem central temos a imagem histopatológica do que não acontece nos casos da falha na placentação profunda. A decídua é modificada, os vasos da decídua, arteríolas espiraladas, basal, radial, arqueadas, são modificadas, mas a placenta não consegue vasodilatar as artérias uterinas, e isso faz com que uma síndrome completa de insuficiência placentária se instale e tenha como consequência as grandes síndromes obstétricas. À direita do nosso slide também existe um QR Code que pode ser lido para acesso, mais uma vez, à publicação que explica a fisiopatologia dessa condição. No nosso próximo slide, mais uma vez, nós falamos sobre a fisiopatologia dessa condição, de uma forma um pouco mais destrinchada. Há uma imagem à esquerda, um fluxograma, que fala que a invasão trofoblástica deficiente das artérias espiraladas maternas leva a uma hipóxia placentária e é gerado um estresse oxidativo, com liberação de fatores trofoblásticos na circulação materna. À nossa direita está destrinchado quais são esses fatores, né, da circulação materna que são liberados. Existem os fatores antiangiogênicos, principalmente a proteína antiangiogênica conhecida como SFLT1, e também há uma limitação da liberação do fator de crescimento angiogênico placentário. Então, nesse processo, fatores antiangiogênicos são liberados, em compensação, o fator de crescimento placentário, ele é diminuída a sua produção, de forma que há uma retroalimentação negativa para o crescimento da própria placenta, que já não está se implantando adequadamente. Então, no endotélio desses vasos, acontece ativação plaquetária e dano endotelial, e esse dano endotelial ele é sistêmico, afetando outros órgãos, além do útero, como rim, fígado, cérebro, e in situ a própria placenta da pessoa que gesta, levando ao final do processo aos sintomas conhecidos de pré-eclâmpsia ou hipertensão arterial e também de restrição de crescimento do feto durante a gravidez. Mais uma vez, nesse slide à esquerda, encontra-se um QR Code para acessar a publicação que explica a fisiopatologia dessa condição. O nosso próximo slide fala que para a insuficiência placentária é possível, fazer prevenção primária. Então, a prevenção primária trata de rastreio universal, ou seja, incluir todas as pessoas gestantes à procura de sinais da falha dessa implantação placentária, de forma a iniciar uma profilaxia para tentar evitar que as complicações já descritas como pré-eclâmpsia e restrição de crescimento se instalem no segundo e no terceiro trimestres. Então, a predição da condição deve ser feita ainda no primeiro trimestre, a paciente deve ser rastreada precocemente para início do pré-natal, e existe um algoritmo que foi fomentado pela Fetal Medicine Foundation, uma instituição de estudos em medicina fetal, localizada na Inglaterra, em Londres, e esse algoritmo inclui a realização de anamnese extensa com a paciente em consulta, a realização de exame físico também no momento dessa consulta, e esse exame físico inclui a aferição da pressão arterial, e uma pressão arterial média, fazendo aferição nos braços direito e esquerdo. Além disso, levantar dados da história e exame físico da paciente, como o seu IMC, que é um fator de risco conhecido para essa condição. Realizar também um exame ultrassonográfico em que se inclua
a Doppler velocimetria das artérias uterinas, porque a avaliação Doppler velocimétrica dessas artérias associada com esses outros fatores num algoritmo permite o cálculo de risco para uma paciente desenvolver pré-eclâmpsia e restrição de crescimento durante a gestação, ainda no primeiro trimestre. As pacientes consideradas de alto risco são aquelas cujo valor final do cálculo é acima de 1 para cada 100 mulheres. Esse dado é trazido para o Brasil de um estudo multicêntrico europeu, e esse ponto de corte parece não se adequar para a população brasileira, e por isso, estudos locais modificaram esse ponto de corte, e no Brasil nós usamos o ponto de 1 para 150 a 1 para 200 mulheres. Então, se o risco for maior do que esse, a paciente é considerada como alto risco para desenvolver uma das duas condições e estaria indicada iniciar a profilaxia contra a insuficiência placentária. Se o risco for menor, a paciente deveria seguir com um risco habitual. No nosso slide, à direita, lê-se anamnese, exame físico e exame ultrassonográfico, que são os 3 pilares do algoritmo da Fetal Medicine Foundation. Há 3 imagens para descrever a anamnese, 2 pessoas conversando, uma gestante com a sua pressão sendo aferida no braço direito, e a imagem ultrassonográfica de um feto. À esquerda do nosso slide, podemos ver o QR Code, que também dá acesso à página online da Fetal Medicine Foundation, onde esse algoritmo pode ser acessado. Então, para a equipe de pré-natal que estiver diante dessa paciente, que possa fazer a anamnese e seu exame físico, e que mesmo que não realize a ultrassonografia no momento do atendimento, tenha em mãos a ultrassonografia que foi realizada em outro serviço por outro colega, dá para juntar todas as informações na calculadora da Fetal Medicine Foundation e calcular o risco da sua paciente. O nosso próximo slide é um gráfico, na verdade é uma tabela, com estratificação de fatores de risco também para o desenvolvimento da insuficiência placentária. Então, para quem faz o pré-natal, para a equipe da assistência primária, caso o algoritmo anterior não esteja disponível, é possível usar essa tabela em que fatores de risco são agregados como de alto, moderado ou baixo risco. É uma tabela que é utilizada no nosso país e que foi publicada especificamente pela Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez, que é um braço da Federação Brasileira de Associações dos Ginecologistas e Obstetrícia, e que coloca fatores de alto risco como sendo uma história de pré-eclâmpsia em gestação anterior, ou um desfecho adverso decorrente dessa pré-eclâmpsia, a presença de gestação múltipla nesta gravidez, obesidade cujo IMC estiver acima de 30, hipertensão arterial crônica, diabetes mellitus tipo 1 ou 2, então diabetes prévio, doença renal e doenças autoimunes, como exemplo, o lúpus e a síndrome antifosfolípide. Esses fatores de risco considerados alto risco, colocam o paciente como alto risco e indicariam, mesmo sem o algoritmo, a realização da profilaxia. Quando a paciente tem riscos, fatores de risco moderados, que são a nulliparidade, história familiar de pré-eclâmpsia, seja na sua mãe ou eventualmente irmãs, baixo nível socioeconômico, etnia afrodescendente, idade maior ou igual a 35 anos, história pessoal de baixo peso ao nascer, gravidez prévia com desfecho adverso, o intervalo interpartal maior do que 10 anos, esses fatores são considerados moderados, e a presença de 2 simultaneamente é que colocariam a pessoa gestante no patamar de alto risco para desenvolver a insuficiência placentária, estaria indicada, então, a profilaxia, que vamos conversar adiante. À esquerda do nosso slide, podemos mais uma vez ver um QR Code que dá acesso à publicação da Rede Brasileira de Estudos sobre hipertensão na gravidez. O nosso próximo slide traz uma tabela descrevendo exatamente que medicações devem ser usadas para a profilaxia da insuficiência placentária na gravidez. Então, é um quadro no centro da tela, em que se lê prescrição do AS cálcio para profilaxia da pré-eclâmpsia. É conhecido por estudos de grande impacto, de meta-análises, que o uso do ácido acetil salicílico, AS, para as pacientes que são consideradas de alto risco, num desses 2 fluxogramas que acabamos de discutir, iniciados entre 12 e 16 semanas de gravidez e mantidos até 36 semanas, pode ajudar a redução do impacto da insuficiência placentária. Então, a sugestão é de 100 mg de AS tomados à noite.
É importante enfatizar, e eu trago à direita do nosso slide, inclusive, uma imagem do ácido acetil salicílico disponibilizado na rede, que esse comprimido, a sua apresentação não tem sucos. Tem um exemplo de um comprimido sucado à direita e o exemplo do comprimido sem sucos ao lado deste. Então, o comprimido que é utilizado na rede, ele não é sucado. Então, não é possível partir esse comprimido ao meio. Por que estou enfatizando essa informação? Porque existem publicações como o ASPER Trial, que é um grande ensaio multicêntrico randomizado, que sugere uma dose de 150 miligramas de uso de AS para a prevenção da insuficiência placentária. No entanto, no Brasil, nós não dispomos dessa apresentação. Então, de forma equivocada, alguns colegas acabam sugerindo que a paciente parta o comprimido ao meio, para que tomem um comprimido de 100 mais uma dose de 50 miligramas. No entanto, se o comprimido ele não é sucado, ele não pode ser partido ao meio, porque ao parti-lo, a gente pode ter metade do comprimido contendo toda a apresentação da droga e a outra metade apenas com comprimido sem droga. A sugestão é que realmente seja utilizado o comprimido de 100 miligramas à noite, é o que a Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez recomenda no nosso país, assim como a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia também recomenda. Além do AS, é possível usar o carbonato de cálcio, que também deve ser iniciado no primeiro trimestre e mantido até o final da gravidez. A dose é sugerida de 1 a 2 gramas, fracionadas em 3 tomadas, preferencialmente associadas às refeições. Então, a junção do AS e do cálcio vai favorecer o não desenvolvimento da insuficiência placentária e o mecanismo dessas drogas ajudam a placentação, a segunda onda de migração placentária a acontecer de forma que o trofoblasto consiga chegar até o miométrio profundo e fazer vasodilatação nas artérias uterinas, conseguindo formar uma boa fístula para levar sangue da pessoa gestante até o feto, e também promovendo uma vasodilatação sistêmica da pessoa gestante, com queda da pressão arterial média, e essa pessoa não desenvolve a hipertensão gestacional e suas complicações, pré-eclâmpsia e outras que falaremos a seguir. O nosso próximo slide entra nas síndromes hipertensivas e fala mais uma vez, para resumir, que as síndromes hipertensivas acontecem quando o leito placentário está caracterizado pela diminuição do número de artérias espirais em transformação. As espiraladas não são totalmente transformadas. Essas artérias que estão contidas no miométrio e na decídua, elas têm uma estrutura muscular hipertrófica, elas não vasodilatam. A transformação defeituosa mais grave no segmento miometrial do que no decidual, então o trofoblasto ainda entra na decídua, mas não penetra o miométrio. E existe um espectro de formas clínicas relacionadas com a implantação placentária. Então, a depender do tipo de placentação que ocorreu, mais superficial ou mais profunda, a gente vai encontrar um espectro de alterações clínicas, sejam elas hipertensivas ou relacionadas ao não crescimento fetal. O nosso próximo slide contém 2 tabelas, que são da nota técnica diretriz da saúde da pessoa com útero na gestação, parto, aborto e puerpério, publicada pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, e contém um quadro com classificação das síndromes hipertensivas na gestação. Então, descreve para a gente quais as possibilidades de condições clínicas associadas às síndromes hipertensivas. A mais preocupante, mais comum, é a pré-eclâmpsia, e o quadro à direita descreve como dar o diagnóstico da pré-eclâmpsia, então, com pressão arterial maior ou igual, sistólica a 140 milímetros de mercúrio, e a diastólica maior do que 90 milímetros de mercúrio, e que apareça após a 20ª semana de gestação, na vigência também de proteinúria. Então, o paciente, além de ter a hipertensão, tem que ter uma proteinúria instalada, e nós vamos já destrechar qual o nível de proteinúria que deve ser encontrado. E, na ausência de proteinúria, também podemos classificar essa hipertensão como pré-eclâmpsia, desde que hajam sintomas de iminência de eclâmpsia, que também vamos descrever em breve, ou pico hipertensivo. A outra condição é a própria hipertensão crônica, então, a hipertensão prévia à gestação, ela é diagnosticada e visualizada no exame físico durante o pré-natal antes da 20ª semana de gravidez, e ela permanece alterada após o parto,
diferentemente da pré-eclâmpsia, que, na teoria, tem a sua resolução com a retirada da placenta. A hipertensão crônica superposta é outra condição que pode ser encontrada na gravidez e que trata da pré-eclâmpsia que acontece na pessoa que já é hipertensa prévia. Então, a hipertensa prévia que não tinha proteinúria passa a apresentar proteinúria, ou então altera os seus níveis tensionais prévios com picos hipertensivos, classificando-a então como uma hipertensão complicada ou agravada ou superposta, né, que é a pré-eclâmpsia em quem já era hipertensa crônica. Além disso, existe a própria hipertensão gestacional, em que há aumento dos níveis tensionais após a 20ª semana de idade gestacional, sem proteinúria, sem sinais de lesão em órgão-alvo, nem laboratoriais, nem sintomas clínicos. A eclâmpsia é a complicação da pré-eclâmpsia com convulsões. Convulsões clássicas, tônico-clônicas generalizadas, com ausência de outras causas. A síndrome HELP é mais uma condição, e que é a pré-eclâmpsia em que vai acontecer lesão em órgão-alvo e alterações laboratoriais, do tipo hemólise, elevação de enzimas hepáticas e trombocitopenia. Existe ainda a síndrome da encefalopatia superior reversível e síndrome da vasoconstricção encefálica reversível, em que a paciente vai apresentar sinais no sistema nervoso central e a ressonância vai mostrar um edema vasogênico e sinais intrínsecos, né, de associação com a pré-eclâmpsia. Então, essas condições todas podem acontecer no contexto da insuficiência placentária. O nosso próximo slide coloca para a gente quais são os critérios de gravidade, então elenca quem são, qual é, melhor dizendo, a proteinúria, quais são os sinais de iminência de eclâmpsia e quais são as alterações laboratoriais que devem classificar uma hipertensão gestacional como pré-eclâmpsia, ou uma hipertensão crônica como pré-eclâmpsia superposta, ou uma pré-eclâmpsia. A proteinúria é acima de 300 mg de proteína na coleta de 24 horas, ou a relação proteína-creatinina urinárias maior do que 0,3, e, na ausência das duas anteriores, a proteinúria de fita realizada durante a consulta com 2 ou mais cruzes de proteína na amostra urinária. Do ponto de vista dos sinais de iminência de eclâmpsia, temos o edema pulmonar, a dor de cabeça de início recente em resposta, sem resposta de distúrbios visuais, dor grave persistente no quadrante superior direito ou epigastralgia. São sintomas de iminência de eclâmpsia e pré-eclâmpsia complicada. As possíveis alterações laboratoriais estão colocadas à direita, são a trombocitopenia com plaqueta menor do que 100.000, aumento das enzimas hepáticas, TGO, TGP, e sinais de insuficiência renal com aumento da creatinina sérica acima de 1,1 mg por decilitro. O nosso próximo slide é uma grande tabela de resumo do manejo de cada uma dessas condições, de cada uma das síndromes hipertensivas no contexto da insuficiência placentária. Então, é uma tabela colorida em cujas colunas estão as condições, em cujas linhas estão as condutas que vão ou não ser tomadas em cada uma das condições. Começamos pela hipertensão crônica, que é a primeira coluna, em que o controle pressórico é recomendado, inclusive, pelo CHAPT Trial, que é um ensaio clínico recente com pacientes com hipertensão crônica, sugerindo que essas pacientes merecem, sim, um alvo de hipertensão, ou melhor, de pressão arterial média o mais baixo possível, e que deve ser usado os antihipertensivos para atingir esses alvos. Essa paciente não precisa receber sulfato de magnésio, e o parto dessa paciente, se não houver hipertensão e pré-eclâmpsia superposta, pode ser ao termo. A segunda coluna trata da hipertensão gestacional, em que o nível pressórico não deve ser tão reduzido quanto na hipertensão crônica, porque provavelmente nessa paciente as artérias uterinas têm um calibre reduzido pela ausência da vasodilatação, e se a pressão arterial média dessa paciente for colocada muito para baixo, vai haver uma hipoperfusão uterina, ou seja, o sangue da pessoa gestante não vai conseguir atravessar a artéria uterina para chegar à placenta e chegar ao feto, levando à restrição de crescimento. Então, essa paciente não pode ter pico hipertensivo, mas também não pode ter níveis de pressão muito baixos. Essa paciente não precisa de sulfato de magnésio e o parto deve ser programado segundo as diretrizes para o termo. Então, atingido o termo em torno de 37 semanas,
deve ser feito o parto dessa paciente. A via de parto é uma decisão obstétrica, não está relacionada à síndrome hipertensiva. A pré-eclâmpsia está na terceira coluna. É necessário fazer o controle dos picos, porque normalmente essa pressão está elevada a ponto de fazer picos hipertensivos. Essa paciente precisa ser internada em ambiente hospitalar para que seja feito também o sulfato de magnésio, uma medicação conhecida e bem estabelecida sua função anticonvulsivante. Ela faz a profilaxia da progressão para eclâmpsia nas pacientes com PE, com iminência de eclâmpsia. E o parto dessa paciente deve ser programado para 34 semanas. Há estudos em andamento sugerindo postergar esse nascimento para depois das 34 semanas. No entanto, é mais visto esse tipo de conduta em ambientes de instituição de ensino. A APE superposta está na quarta coluna, e aí a gente também precisa fazer controle dos picos pressóricos, porque normalmente a hipertensão dessa paciente é mais elevada. Essa paciente também precisa ser admitida em ambiente hospitalar e também precisa fazer o sulfato de magnésio para não progredir com uma eclâmpsia. A idade gestacional de interrupção se equivale à da pré-eclâmpsia, em torno de 34 semanas. Por último, a coluna da direita fala da síndrome HELP, ou HELP síndrome, em que, do ponto de vista do controle pressórico, também o foco inicial é o controle dos picos de hipertensão. Essa paciente também precisa receber sulfato de magnésio, e a interrupção da HELP, diferente das outras condições, é imediata. A depender da condição clínica da paciente, pode-se aguardar 24 a 48 horas para a realização de corticoterapia para amadurecimento pulmonar fetal, mas é uma condição que demanda interrupção da gravidez, porque ameaça a vida da pessoa gestante. Então, é um quadro com resumo, não é, de metas pressóricas, de medicações que devem ser utilizadas e da interrupção dessas gestações por idade gestacional. A via de parto sempre será obstétrica. Terminando as síndromes hipertensivas, com um grande resumo, nós vamos falar agora da restrição de crescimento intrauterino. Por definição, crescimento fetal abaixo do potencial genético esperado, então aquele feto que tinha um potencial genético de ter um determinado crescimento, mas intraútero seu crescimento é aquém do esperado por alguma condição ambiental, e essa condição ambiental em discussão neste momento é a insuficiência placentária. Então, a restrição de origem placentária, como podemos ver no nosso slide à esquerda, apresenta diferentes tipos de padrão de crescimento. Nós podemos encontrar o padrão simétrico, em que, além da circunferência abdominal, a circunferência cefálica do feto não cresce. Esses pacientes, normalmente, são os que têm início da restrição do crescimento de forma muito precoce na gestação, ao ponto de terem prejuízo no crescimento não só da circunferência abdominal, como do polo cefálico. O mais clássico é o padrão de crescimento assimétrico, em que nós temos uma circunferência craniana de tamanho normal e apenas a redução da circunferência abdominal. A circunferência abdominal é um marcador importante e é a melhor medida isolada do estado nutricional do feto. Uma circunferência abdominal pequena sugere que essa restrição tem origem de fato placentária. À direita do nosso slide, nós podemos ver uma publicação da equipe de medicina fetal de Barcelona, em que se diferenciam os tipos de restrição de crescimento do ponto de vista de idade gestacional. Então, didaticamente e do ponto de vista de condutas, hoje, a restrição de crescimento é classificada abaixo de 32 semanas como sendo uma restrição precoce e acima de 32 semanas como uma restrição tardia. E para fins práticos, essa definição vai ser bastante utilizada nos nossos próximos slides. É sempre importante lembrar que a suspeita ultrassonográfica da restrição começa durante o pré-natal no exame físico em consulta de rotina, sobretudo quando é feita uma boa anamnese e são identificados fatores de risco clássicos para uma eventual restrição de crescimento, bem como no exame físico com a medida da altura de fundo, usando uma fita. Então, se essa altura de fundo está abaixo do percentil 10 no gráfico de altura de fundo uterino por idade gestacional, já deve ser levantada a suspeita de restrição de crescimento intrauterino, ou se não há crescimento em consultas seriadas dessa altura de fundo. A confirmação, de fato, é realizada através de ultrassonografia para não só o diagnóstico, como também a classificação do tipo de restrição de crescimento,
bem como para orientar qual é o manejo, qual o melhor fluxograma de acompanhamento dessa condição. No centro do nosso slide existe uma tarja preta com um sinal de alerta, em que a suspeita clínica e a confirmação através de ultrassonografia é relembrada. O nosso próximo slide é mais uma tabela que contém 5 colunas e que orienta como devemos, prosseguir diante da suspeita de uma restrição de crescimento. Melhor dizendo, diante do achado ultrassonográfico de uma restrição de crescimento, é muito importante, antes de mais nada, que seja refeito o cálculo da idade gestacional. Então, o erro na datação é uma causa importante de confusão em relação ao crescimento fetal, levando ao erro diagnóstico de um feto que está adequado, porém, por cálculo inadequado da idade gestacional, é feito o diagnóstico da restrição de crescimento. Para esse bebê, é importante estar atento que, muito embora sugira-se na ultrassonografia que ele seja uma restrição de crescimento, normalmente ele é um bebê simétrico, polocefálico e abdômen são de mesma proporção, não tem alterações doppler-velocimétricas na ultrassonografia desse bebê, e se você reavalia ultrassonograficamente esse bebê dentro de 15 dias, ele vai apresentar uma curva de crescimento adequada. Então, provavelmente, é um erro de datação. Existe também o diagnóstico diferencial do restrito, da restrição de crescimento intrauterino, que é o bebê pequeno para a idade gestacional. Por definição, é o bebezinho que é menor do que o percentil 10 de tamanho, no entanto, ele não tem alterações doppler-velocimétricas. É um bebê que não tem alterações estruturais, a sua formação anatômica é completamente normal. E se você reavalia esse bebê dentro de 15 dias com uma nova ultrassonografia, é possível ver a queda da sua velocidade de crescimento ao longo das semanas, pois é um bebezinho que tem um comportamento de crescimento aquém dos demais, mas por padrão constitucional. A próxima coluna fala do que chamamos de pequeno desnutrido, que é o restrito por causa placentária. Então, essa coluna está destacada em vermelho, justamente porque queremos chamar a atenção para os critérios que vamos encontrar durante a ultrassonografia de um bebê com restrição intrauterina de crescimento. Então, é um bebê que tem anatomia, via de regra, normal, ele não deve ter, ou pelo menos não se espera que ele possua alterações estruturais. No entanto, quando fazemos as medidas, normalmente há aquele padrão que já conversamos de assimetria entre a medida do perímetro cefálico e do perímetro abdominal. E na avaliação doppler-velocimétrica, via de regra, nós vamos encontrar alterações dos vasos. Podem ser do ambiente placentário, pode ser do ambiente fetal e pode ser do ambiente uterino. Existem 3 diferentes vasos que foram escolhidos na ultrassonografia para representar esses 3 territórios hemodinâmicos, a artéria uterina representando o território da pessoa gestante, a artéria umbilical representando o território de função placentária e a artéria cerebral média representando o território de distribuição hemodinâmica fetal. Se há alteração nessas 3 artérias, no padrão doppler-velocimétrico, sugerimos que, de fato, essa restrição de crescimento tem origem em insuficiência placentária. E, se você reavalia esse bebê dentro de 15 dias, há uma queda marcante da velocidade de crescimento ainda maior do que a queda que acontece no bebê que é pequeno constitucional. Por fim, mas não menos importante, sempre diante da restrição de crescimento diagnosticada, é importante ter certeza que não se trata de uma restrição de crescimento advinda de uma condição de alteração estrutural, de uma condição genética, por exemplo. Então, se você encontra associada à restrição de crescimento alterações estruturais na formação do feto, provavelmente essa restrição não está associada à insuficiência placentária, é um diagnóstico diferencial e, usualmente, não haverão alterações na doppler-velocimetria desse feto. O nosso próximo slide mostra para a gente como nós devemos classificar essa restrição de crescimento após o seu diagnóstico ultrassonográfico. Do lado esquerdo da tela, nós podemos ver um print da publicação que veio para fazer justamente a diferenciação prática de como nós devemos diagnosticar e conduzir esses fetos após o diagnóstico. Essa publicação é um Delphi, é um procedimento Delphi, que é uma reunião de vários especialistas na área, é uma reunião de especialistas europeus. Esse grupo reúne-se a cada 2 anos para redefinir quais os critérios ultrassonográficos devem ser utilizados para definição da restrição de crescimento intrauterino
e para classificação e manejo. Essa última publicação é do ano de 2016 e à direita nós podemos ver uma tabela que fala para a gente quais os achados que vão classificar uma restrição como restrição precoce e quais que vão classificar essa restrição como tardia. Então, não só a idade gestacional, menor que 32, como maior que 32 semanas, mas quem é o feto menor de 32 semanas que é considerado restrito. Existem critérios maiores, que são uma circunferência abdominal abaixo do percentil 3, se o peso fetal estimado for abaixo do percentil 3, ou se, independente do peso fetal estimado, houver diástole zero na artéria umbilical. Então, são os 3 critérios maiores que, se presente de forma isolada abaixo de 32 semanas, diagnosticam o feto como restrito. Existem também critérios maiores para o diagnóstico após as 32 semanas, e são eles a circunferência abdominal abaixo do percentil 3 ou peso fetal estimado abaixo do percentil 3. Existem critérios menores que precisam estar presentes pelo menos em 2 simultaneamente para o diagnóstico da restrição do crescimento. Abaixo de 32 semanas, os critérios menores são o peso fetal estimado ou a circunferência abdominal abaixo do percentil 10, combinados com alteração do Doppler das artérias uterinas ou com alteração do Doppler da artéria umbilical. Abaixo de 32 semanas são esses os critérios. Acima de 32 semanas, para dizermos que temos uma restrição com critérios menores, precisamos ter um peso ou uma circunferência abdominal do feto menores do que o percentil 10, na presença da alteração da relação cérebro-umbilical, em que tanto a artéria cerebral como umbilical estarão alteradas, e uma queda de 2/4 de peso estimado entre uma ultrassonografia e a ultrassonografia subsequente. O nosso próximo slide é um resumo de como manejar, então, a partir do diagnóstico, o bebê com restrição de crescimento intrauterino. É uma publicação da ISWOG, mais uma entidade que recomenda o acompanhamento em medicina fetal no mundo, e existe uma grande tabela no centro falando de qual deve ser esse manejo a depender da idade gestacional. Então, são bebês que estão em risco intrauterino e que, por isso, é preciso fazer um acompanhamento ultrassonográfico um pouco diferenciado, com intervalos de reavaliação mais curtos, para que, assim, se possa, então, manejar esse feto com segurança, ganhando em termos de idade gestacional, sem que esse bebê precise ser tirado do útero, sem que precise ser feita a interrupção da gestação. Então, de uma forma bem sintética, o centro desse gráfico fala para a gente sobre um bebê com restrição de crescimento e o manejo do Doppler como deve ser. Para bebês que têm menos do que 26 semanas, esse acompanhamento deve ser personalizado, porque não há na literatura uma forma melhor de trazer um desfecho para esse bebê, seja com qualquer tipo de acompanhamento ultrassonográfico ou não. É individualizar a conduta entre a família e a equipe médica. A outra possibilidade é quando esse bebê está entre 26 e 31 semanas. A sugestão é que seja feita a avaliação Doppler velocimétrica e que esses bebezinhos devem ter avaliação, além das artérias que nós já conversamos, das artérias, do ducto venoso do feto, que é mais um vaso que fala sobre o bem-estar fetal. Então, se a gente tem uma diástole no ducto venoso que esteja ausente ou reversa, a gente realmente deve interromper essa gravidez. Se não, nós devemos acompanhar com o Doppler e a avaliação da artéria umbilical a cada 2 a 3 dias. Se, além da alteração da artéria umbilical, houver alteração do ducto venoso, como já mencionado, essa gravidez deveria ser interrompida. Depois nós passamos para o período de gravidez entre 33 e 36 semanas. Esse bebê é um bebê que já está com mais idade gestacional, que já está provavelmente com mais peso, então não se espera usualmente que se altere completamente o seu ambiente intrauterino hemodinâmico até a alteração do ducto venoso. Esses bebês, via de regra, a ultrassonografia tem a indicação de interrupção de gestação um pouco antes da alteração do ducto venoso. Então, a recomendação nesse período, nessa idade gestacional, é que se nós encontrarmos uma artéria umbilical com fluxo diastólico final ausente, é o momento da interrupção da gravidez. Os bebês entre 36 e 37 semanas toleram menos ainda alterações Doppler velocimétricas, então não se deve esperar a artéria umbilical ficar com diástole ausente.
Então, esses bebezinhos, se tiverem com artéria umbilical acima do percentil 95, resistente, ou se realmente o peso ou a circunferência abdominal caírem abaixo do percentil 3, a interrupção da gestação deve ser considerada. E os bebês acima de 37 semanas, a qualquer momento, se trata de uma restrição de crescimento, a gestação deve ser interrompida. Aqui nós não estamos falando da via de parto, que deve ser individualizada a indicação é obstétrica. Notem que no meio desse gráfico também são utilizados critérios de cardiotocografia eletrônica, mas nós não dispomos, via de regra, da cardiotocografia no nosso país, então nós nos guiamos pelo uso da ultrassonografia com dupla. Uma vez discutidas as síndromes hipertensivas e a restrição de crescimento relacionadas com a insuficiência placentária, então nós podemos passar ao tema da prematuridade, mais uma condição obstétrica considerada uma grande síndrome e que pode estar ligada a uma placentação inadequada. Então, de uma forma geral, é importante dizer e contextualizar que o nascimento pré-termo é uma questão de saúde global, que deve ser abordada para reduzir a mortalidade neonatal e infantil mundialmente, e inclusive alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis do milênio, né? O ODS 3 fala de saúde e bem-estar, e nele é possível ler a intenção de reduzir a mortalidade infantil, e a mortalidade infantil nos 5 primeiros anos está diretamente relacionada a causas da prematuridade, não só neonatal, como o óbito advindo das complicações da prematuridade. No nosso slide há uma descrição e símbolos da ONU e dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O conceito de prematuridade, de parto prematuro, é importante lembrar, é diferente, inclusive, de outro termo, que é a insuficiência isquiocervical. Então, o início do trabalho de parto prematuro, que acontece espontaneamente após 20 semanas e antes de 37 semanas completas de gravidez e termina em parto, é considerado um parto prematuro. E que é diferente o mecanismo fisiopatológico da insuficiência isquiocervical, em que a dilatação silenciosa, indolor e súbita do colo uterino, que tem fatores de risco conhecidamente clássicos e fisiopatologia diferente do trabalho de parto prematuro. É importante fazer essa distinção pelo tipo de indicação de tratamento que pode ser feito diante de uma dessas duas condições. Nesse nosso slide, nós estamos elencando quais os 3 tipos de prematuridade quando nós classificamos em grandes grupos. Então, o principal tipo causal de prematuridade é o trabalho de parto prematuro espontâneo, que representa aí cerca de 40%, né, dos trabalhos de parto prematuro. Nós temos também aqueles 30% que acontecem por ruptura prematura de membrana, então a causa está associada à RUPREME, e 30% de partos que acontecem de forma iatrogênica, não no sentido de um erro de conduta, mas aquela gestação que precisa ser interrompida pela equipe médica em virtude de uma outra comorbidade, de uma outra causa ameaçadora à vida do binômio, e que, por isso, a gravidez tem que ser ativamente interrompida. Nesse nosso próximo slide, a gente mostra a prematuridade e um fator de risco muito significativo, que é a idade gestacional em que ela ocorre. Então, para uma paciente que já teve um parto prematuro, essa história de prematuridade anterior, os dados mostram que aumenta em 2,5 vezes o risco de uma nova prematuridade. À direita, nós temos um forest plot, um gráfico mostrando exatamente que o único fator aqui, em termos de idade gestacional, que protege contra um parto prematuro anterior é um parto anterior a termo, que protege contra um novo parto prematuro é ter tido um parto anterior a termo, e que parto em qualquer outra idade gestacional abaixo de 37 semanas aumentou o risco relativo para um novo evento de prematuridade. E mais precoce tenha sido esse parto prematuro, maior o risco do parto prematuro acontecer novamente nesta gestação. Do ponto de vista ainda dessa história de prematuridade, nós sabemos que o passado trabalho de parto prematuro normalmente recorre até numa idade gestacional mais precoce do que o da gravidez passada, sugerindo aí a literatura até 2 semanas antes da idade gestacional da gravidez passada. Só que se nós decidimos fazer um rastreio de pacientes que tenham história exclusivamente, se nós formos apenas para esse risco para rastrear pacientes, nós vamos dar pouco diagnóstico de pacientes em risco,
porque a literatura mostra que para uma taxa de detecção de 37% aqui, uma taxa, perdão, de falso positivo de 10%, nós temos uma taxa de detecção desse método, história, apenas para 37%. Então, é muito baixa a nossa capacidade de detecção quando a gente usa apenas esse critério para identificar quem são as pacientes de risco neste momento. Então, esse fator de risco, apesar de ser muito significativo quando está presente, ele só está presente em 10 a 15% das mulheres que têm parto prematuro, mostrando para a gente que realmente devem haver outras causas para essa prematuridade. De fato, a prematuridade hoje é considerada uma síndrome multifatorial, sendo que a história é um fator bastante importante, por isso que nós estamos conversando sobre ele aqui. Então, estratégias, né, que podemos usar para combater a prematuridade apenas nesse grupo de pacientes, elas são frágeis, e isso nos levou a estudar outras estratégias ao longo do tempo para tentar identificar pacientes com risco de desenvolver essa síndrome. Então, chegamos ao que hoje já é feito, que é a medida ultrassonográfica do colo uterino, de rotina e de forma universal. Há pacientes que são consideradas de alto risco, como eu falei, aquelas que têm histórico de prematuridade, mas outros fatores de risco, como, por exemplo, cirurgias no colo e pacientes que tiveram o diagnóstico de insuficiência istmo-cervical anterior. Essas pacientes devem ter um rastreio precoce desse colo, aproximadamente quinzenal, entre 14 e 24 semanas, para avaliar se esse colo está reduzindo ao longo do tempo. Já pacientes assintomáticas e que não têm história prévia, deve ser feito de rotina o rastreio, a medida do colo do útero, entre 20 e 24 semanas, que coincide com o que no Brasil nós chamamos de ultrassonografia morfológica do segundo trimestre. Então, esse é o momento ideal para que essas pacientes sejam submetidas à medida do colo uterino. E aqui, à direita, nós temos um gráfico mostrando como melhora a nossa taxa de detecção quando nós usamos mais de um fator para rastrear essas pacientes. Então, a minha taxa de detecção subiu para 55%, quando eu, além da história, né, da paciente e fatores de risco, também faço a medida do colo. Claro que um teste de rastreio que tem uma taxa de detecção de 55% ainda é muito falho, mas muitos esforços são feitos em todo o mundo para melhorar essa taxa de detecção. A grande questão é que a síndrome é complexa, multifatorial, e até hoje é muito difícil identificar com precisão quem são as pacientes que irão ter um parto prematuro de fato. Bem, usando a medida de colo como parâmetro, nós temos a literatura mostrando em estudos de meta-análise que é uma estratégia eficiente e custo-efetiva, que é muito importante, na predição do trabalho de parto prematuro em mulheres assintomáticas, ou seja, que do ponto de vista de custo para o rastreio universal, vale a pena fazer a medida de colo, é o que mostra a literatura. A recomendação é que seja feita por via transvaginal, esse é o padrão ouro, é mais reprodutivo, a sensibilidade do método é maior quando a ultrassonografia é feita por via transvaginal, não devendo ser realizada por via transabdominal, e ali no intervalo, segundo a ESUOG, entre 18 e 24 semanas, a Fetal Medicine Foundation também emite sua opinião desse ponto de vista, sugerindo que a medida do colo seja feita na paciente que tem história prévia, entre 14 e 24 semanas, como a ESUOG, e nas pacientes assintomáticas sem história prévia, de rotina, entre 20 e 24 semanas. Então, está aí a orientação de rastreio universal desse colo. Então, o ponto de corte que nós devemos usar é de 25 milímetros ou menos para considerar esse colo como um colo curto, o que agrega risco para a prematuridade. É um good practice point usar esse ponto de corte, ele é reconhecido em todo o mundo como um valor que realmente agrega informação quando é usado. Aqui eu trago para a gente entender o que fazer com esse achado de rastreio de colo, um fluxograma de condutas sugeridas, baseadas na evidência, baseada em literatura recente, quando estivermos diante de um paciente com colo curto. É importante fazer a diferenciação dessas pacientes entre pacientes que têm história de prematuridade e pacientes que não têm história de prematuridade. Então, é um fluxograma em que no centro a gente tem aqui o fator principal, que é o colo curto, uma ultrassonografia detectou ele com menos de 25 milímetros, e aí se a gente trata de uma primigesta, a sugestão da literatura é iniciar o uso de progesterona micronizada, 200 microgramas por dia, normalmente um óvulo vaginal noturno, e reavaliar esse colo com nova ultrassonografia num período de 15 dias, para avaliar se esse colo ficou estável ou reduziu.
Qual que é a finalidade da progesterona nesse contexto? É fazer um relaxamento generalizado das fibras musculares do útero, fazendo com que hajam menos contrações de treinamento, porque esse colo, aparentemente, não suporta nem a pressão das contrações de treinamento, e ele começa a modificar, mesmo com contrações que não têm um potencial alto para promover a sua dilatação. A progesterona causa esse miorrelaxamento, né, de todo o útero, e tem um excelente nível de evidência 1A para a redução dos partos prematuros abaixo de 34 semanas. Então, deve-se começar o uso da progesterona para esses pacientes na dose já comentada, reavaliação ultrassonográfica dentro de 15 dias. Se o primeiro exame dessa paciente mostra um colo menor do que 10 milímetros, ou em sua reavaliação esse colo reduziu para 10 milímetros, então a literatura agora aponta um benefício para essas pacientes para a realização da cerclagem uterina, então a cirurgia para dar pontos em torno do colo, realizada em ambiente cirúrgico, em ambiente hospitalar com internamento. O paciente recebe essa cirurgia realizada por via vaginal, em que os pontos são dados em torno do colo com fio não absorvível para tentar conter ainda mais a redução desse colo. Normalmente essa paciente continua usando a progesterona e após a cerclagem não são feitos outros métodos de rastreio diagnóstico, porque é a conduta que está disponibilizada no momento baseada em evidências para essa paciente. Caso ela entre em trabalho de parto prematuro, está recomendado tirar os pontos da cerclagem, porque a progressão do trabalho de parto prematuro pode fazer lesão no colo que contém um fio inabsorvível. Se essa paciente tem, no entanto, um histórico de prematuridade na gestação anterior, um colo abaixo de 25 milímetros já sugere que seja realizada a cerclagem, também com o uso da progesterona associado, mas não aguardar e postergar a realização da cerclagem. No entanto, se a paciente teve um parto a termo na gestação anterior, ela vai se comportar como se fosse uma paciente primigesta, fazer progesterona, depois reavaliar, e a cerclagem estaria realmente indicada para essa paciente apenas se ela tiver uma medida de colo abaixo de 10 milímetros. É muito importante falar nas síndromes, nas grandes síndromes obstétricas e na insuficiência placentária, na sua fisiopatologia, e conversar sobre esse assunto, porque vejam que nós falamos aqui bastante sobre prevenção, e eu queria trazer essa conclusão para a nossa aula, dizendo que prevenir sempre é melhor do que tratar. Então, a gente tem menos gastos, né? É bem mais custo efetivo fazer a prevenção, a gente tem menos impacto a longo prazo, tanto de prematuridade, porque pré-eclâmpsia leva à prematuridade, da própria prematuridade em si, ou das complicações da pessoa gestante que tem uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia. A literatura mostra que a longo prazo essa paciente é candidata a ter mais distúrbios metabólicos, alterações cardiovasculares. Então, é muito importante fazer prevenção primária e secundária, tentando não precisar de um tratamento que custo efetivo sai mais caro e com mais complicações e sequelas a longo prazo, tanto para a pessoa que gesta como para o bebê. Obrigada.